Paz do Senhor, seja bem-vindo ao podcast da Assembleia de Deus do Bosque Sul. Nos acompanhe em nossas redes sociais, @ADBosqueSul. Fique agora com a palavra. Aleluia! Aleluia! Já abra a sua Bíblia. Aí, em Mateus, no capítulo 26 de Mateus, o verso 57, nós vamos discorrer um pouquinho aí, até o verso 61, porque nós entramos na casa agora de Caifás. Que casa terrível, irmão. E hoje eu vou pregar um pouquinho mais rápido, porque nós temos Santa Ceia. Vai ser bem enxutinha a mensagem aqui, mas eu fiz algumas anotações para trazer para vocês, né? Só lembrando aos nossos visitantes, que hoje nós temos, aos nossos visitantes, os nossos irmãos que nós recebemos aqui hoje como membros aqui da AD Bosque Sul, nós temos um chá especialmente para vocês, todos os nossos visitantes, os nossos irmãos que vieram congregar conosco, logo aqui atrás, tá? Os nossos líderes vão estar esperando por vocês, logo aqui atrás, vocês podem sair por aqui, pegar aqui à esquerda, vai ter um chazinho, um suquinho, alguma coisa ali para você comer e estar ali conosco. Nós pegamos o telefone de vocês, porque vocês sempre são muito bem-vindos, e aqueles que vão ficar, nós queremos dar um abraço mais apertado e conversar um pouquinho. Amém? Eu vou ler nessa versão aqui, que é a versão A Mensagem. E aí eu já vou dando algumas coisas aqui. Vai ser uma mensagem expositiva, tá? Eu vou falar aqui. Nós estamos para quem está nos visitando, e para quem não congregava com a gente está numa exposição de uma sequência de mensagens chamado As 12 Casas que Jesus Visitou. Nós falamos de várias casas que Jesus visitou. E nós estamos agora, a última casa que nós falamos foi a casa do cenáculo, que foi aonde teve a ceia do Senhor. E hoje nós vamos para a casa de Caifás. E eu vou ler aqui, você vai recordar, essa casa foi uma das piores casas que Jesus teve que entrar. Ele não, de fato, não foi convidado. Jesus foi ali para um julgamento falso. E nós vamos falar sobre essa casa neste momento. Versos 57 diz assim: o grupo que prendeu Jesus levou-o perante Caifás, o sacerdote principal. E eu abro o primeiro parênteses aqui. Por que a Bíblia, Mateus faz questão de falar sobre isso? Caifás, ele não era sacerdote de fato. Ele era diante dos homens, era sacerdote, mas diante de Deus não. Vocês sabiam que Caifás não pertencia à linhagem araônica? Não. Caifás era um sacerdote político. Ele substituiu o seu sogro, perdão. Ele substitui seu sogro, Anás. E nessa época aqui, os sumos sacerdotes já não eram escolhidos como o Senhor havia pedido, como o Senhor havia ordenado. Mas Caifás é um sacerdote de ocasião. Caifás não foi escolhido pelos céus. Caifás foi escolhido pelos homens. Não era aprovado por Deus. Não era aprovado pelos céus. Mas o homem escolheu, e por causa da política, Caifás se torna sumo sacerdote. Então, o sacerdote principal, né, Jesus foi conduzido ao local em que os líderes do povo, líderes aqui entre aspas, eram pessoas que se reuniam, um sinédrio, também altamente político, não tinha questões nenhumas, especialmente religiosas, especialmente espirituais, mas pessoas que trabalhavam pela conveniência. Esses homens aqui, eles já estavam com raiva de Jesus. Lembra quando Jesus pega o chicote ali e derruba as mesas dos vendilhões ali na porta do templo, joga o chicote ali, não sei se acertou em alguém, mas Jesus fica extremamente irado. Pois é, esses líderes aqui ficaram muito raivosos, porque Jesus acabou com aquilo que eles faziam diante do templo. Porque, irmãos, deixa eu te explicar para vocês o que estava acontecendo aqui. Jesus chega diante do templo. Jesus não quebrou tudo, não jogou tudo no chão porque eles estavam vendendo. Não, é porque eles estavam enganando o povo. As pessoas chegavam com o sacrifício. Jesus falava, a Bíblia vai dizer assim: eu preciso de um novilho sem mancha, sem ruga, um novilho novo. E aí as pessoas levavam aquele novilho, preparavam desde o nascimento para ofertar ao Senhor. Quando chegavam no templo, quando chegavam lá na porta, os sumos sacerdotes, os
os anciões, os líderes da igreja, da religião da época, diziam: olha, esse aqui não presta, esse aqui está manchado. Mas o camarada falava assim: não está com mancha não, é puro, é limpo, eu cuidei. Não, mas esse aqui está com problema. Vai lá na frente, vende para o pessoal que está lá na frente e compra um outro deles, e eles vão saber vender certinho para vocês. E aquele que o coitadinho do irmãozinho cultivou, trabalhou, tratou, era pagado um valor bem irrisório, e eles vendiam um outro por um valor muito mais alto. E sabe o que eles faziam depois com o do irmãozinho? Eles vendiam por um preço mais alto. Jesus derruba todos aqueles vendilhões por isso, porque estavam mancomunados. Os sacerdotes estavam de conluio, os sacerdotes, os líderes religiosos e aqueles homens que estavam ali na porta vendendo. Todos eles ganhavam um pouquinho e enganavam o povo. E aí, acontecendo tudo isso, eles estavam reunidos. Pedro, lembra de Pedro, que disse que não ia negar Jesus? Saiu correndo no Getsemane. Pedro o seguiria à distância segura. Segura para quem? Para Pedro. Estava morrendo de medo. Quando chegaram ao pátio do sacerdote, da casa de Caifás, ele se esgueirou, quem? Pedro, e misturou-se com os servos para ver o que ia acontecer. Os principais sacerdotes conspiraram com um concílio judaico. Olha a palavra, irmãos. Eles conspiraram. Não havia nada para acusar Jesus, mas eles se reuniram para conspirar, levantar falso testemunho contra Jesus. Tentaram forjar, tentaram inventar, tentaram levantar falsas acusações contra Jesus para condená-lo à morte. Mas ainda que tentassem uma acusação falsa após a outra, nenhuma era convincente. Finalmente, 2 homens apareceram com este depoimento. Disseram o seguinte, que Jesus havia dito isso: posso derrubar o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Jesus disse isso? Jesus disse isso, irmãos? Não, Jesus não disse isso. Jesus disse que o templo se ruiria e que depois de 3 dias, ele que era um novo templo, ele que era a nova aliança, ressuscitaria. O que ele estava dizendo é que a velha religião cairia na sexta-feira, mas no domingo algo novo, a nova aliança no sangue dele, que ele mesmo prometeu na ceia do Senhor, renasceria. Jesus não estava falando de pedra, Jesus não estava falando deste templo, Jesus estava falando dele, que a religião antiga cairia e que ele se levantaria um novo momento, um novo tempo, uma nova aliança. O sacerdote principal levantou-se e perguntou a Jesus: o que você tem a dizer sobre essa acusação? Sabe o que Jesus fez? Silêncio. Às vezes, irmãos, a melhor resposta que nós temos a dar para os nossos inimigos, para as pessoas que levantam falso testemunho contra a gente, para aquilo que às vezes até alguém da sua família que não quer acreditar no seu ministério faz, é o silêncio. É o silêncio. Ah, mas quem cala consente. Não. É muito melhor você se calar e entregar no altar do Senhor do que bater boca e se igualar a essa outra pessoa. Jesus silencia-se e deixa que os homens o acusem. A primeira resposta de Jesus, então, àqueles sacerdotes, aquele sinédrio, aquelas pessoas que tentavam levantar falso contra ele, foi o silêncio. Então o sacerdote principal declarou: ordeno pela autoridade do Deus vivo, que me diga se você é o Messias, o Filho de Deus. A segunda resposta de Jesus vem então: você mesmo disse, e não é tudo, logo você verá por você mesmo o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo das nuvens
dos céus. No primeiro momento, Jesus fica em silêncio e não rebate. Ele diz: olha, eu te ordeno pelo nome do Deus vivo. Tocou no nome do Deus vivo, do Pai de Jesus Cristo. Ele vai dizer: olha, pelo teu nome não, por você não, mas pelo nome do meu Pai eu vou te responder. Vai chegar um tempo, meu querido, que você verá o Filho do Homem assentado ao lado do Pai. E esse mesmo Jesus que vocês estão aqui maltratando, esse Jesus que vocês estão acusando, Ele voltará nas nuvens. Ele voltará para buscar a igreja dele. Aleluia! Nessa hora o sacerdote principal perdeu a compostura, rasgando a própria roupa, e gritou: ele blasfemou, vocês vão ficar parados diante dessa blasfêmia. E todos gritaram: morte, ele merece sentença de morte. Os homens começaram a cuspir e a bater nele, enquanto o esbofeteavam, faziam piada: profetize, Messias, diga quem foi que bateu agora. Meus queridos, nós já falamos aqui um pouco dessa casa, e quero mais 10 minutinhos, 15 minutinhos no máximo para falar com vocês. Essa é a pior casa que Jesus vai. Era uma casa em que as pessoas não buscaram, algumas casas só buscaram o milagre de Jesus, mas ainda buscaram algo da parte dele. Essa casa não, essa casa é uma casa de engano. É uma casa que retrata um sacerdócio falido. É uma casa que não tem autoridade dos céus, mas só tem autoridade humana, e uma autoridade totalmente fajuta, sem respaldo, sem respeito pelos céus, sem respeito por Deus. É uma casa em que já se conspiravam, porque se você ler aí mais à frente, antes no capítulo 26, você vai perceber que Jesus, quando ele vai instituir as ceias com os seus discípulos, ele vai dizer: olha, está chegando a Páscoa, eu quero comer essa Páscoa com vocês, porque vai chegar um tempo agora, depois dessa Páscoa, o Filho do Homem vai ser entregue para ser morto. Ei, queridos, os discípulos começaram a ficar alvoroçados, porque eles não queriam que Jesus morresse. Mas olha o que acontece no verso 3, enquanto Jesus falava da sua crucificação, no mesmo momento, a Bíblia vai dizer, naquele mesmo instante, o partido dos sacerdotes e líderes religiosos estavam reunidos na sala de Caifás, conspirando para prender Jesus com discrição para matá-lo. Então, enquanto Jesus pensava na Páscoa com os discípulos, enquanto Jesus falava da sua morte, já naquela casa já havia uma conspiração contra Jesus. Aquela casa, antes de Jesus celebrar a ceia, antes de Jesus ir para o Getsemane, eles já tramavam contra a vida de Jesus. E a pergunta que fica é: o que acontece na nossa casa quando nós nos reunimos? Será que a nossa casa é uma casa como a casa do cenáculo, onde se divide o pão, onde se divide o vinho, se entrega, se tem comunhão? Porque lembra que nós falamos domingo passado aqui, às vezes algumas coisas acontecem também depois que os traidores saem da casa. E depois que os traidores saem da casa, há comunhão, há festa. E Jesus repartiu o pão, Jesus entregou o vinho e disse: olha, esse é meu corpo que é partido por vós, esse é meu sangue que vai ser derramado, esse é o sangue, é o novo testamento no meu sangue, fazer isso em memória de mim. Mas a casa de Caifás, as pessoas se reuniam para tramar. E muitas casas têm sido assim, queridos. Nós temos percebido e visto, e as pessoas, isso na internet fala, e as pessoas falam que algumas casas são lugares em que as pessoas se reúnem para falar mal, as pessoas se reúnem para dizer A, B, C daquela religião, ou daquela igreja, ou daquele pastor, ou daquela pessoa da internet, ou daquele obreiro, ou daquela obreira, ou daquela cantora, ou daquele cantor. Querido irmão, que a nossa casa, em nome de Jesus, não seja casa de Caifás, que trama contra os outros, que fala mal dos outros, que trama, conspira contra os outros. Irmãos, havia uma época lá na minha cidade, eu me lembro muito bem, que tinha uma casa de uma irmã, e essa irmã era conhecida, sabe por quê? Por fazer abaixo assinado para tirar pastor. As pessoas diziam lá na minha cidade, pastor Ribamar, as pessoas se reúnem na casa daquela irmã para fazer abaixo assinado. Quando ela não gosta de um pastor, irmãos, na minha igreja, quando ela não gosta de um pastor, ela leva vários irmãos lá, faz reunião
reuniões e reuniões, e ela acaba convencendo todo mundo a assinar o abaixo assinado. Meu irmão, pastor, quem coloca é Deus, quem tira é Deus. Eu sei que tem muito pastor fazendo coisa errada, e se eu e o pastor Iber estivermos fazendo coisa errada aqui em cima desse púlpito, o Senhor vai nos tirar daqui. Mas quem trouxe a gente para cá foi o Senhor. Quem levou o pastor Vicente para lá foi o Senhor. Quem levou a Débora e o Otávio para lá foi o Senhor. E se o Senhor quiser tirar a gente, Ele vai tirar na hora dele. Ele vai fazer, querido, porque Ele é Deus. Mas quem coloca é Deus, quem tira é Deus, quem faz é Deus. Você não empreste a sua boca para Satanás, para falar mal de quem saiu ou de quem ficou. Querido irmão, que a sua casa seja a casa de bênção e não seja a casa de Caifás. Mas ao mesmo tempo que havia uma trama, Jesus é preso e levado. E aquele que disse que jamais sairia de perto de Jesus, sai correndo. E a Bíblia vai dizer no texto que ele começa a ficar só observando de longe. E ele tinha acesso ao pátio da casa de Caifás. O pai dele era amigo de alguns sacerdotes e ele tinha essa liberdade. E a Bíblia vai dizer que ele se misturou com o povo. Vamos deixar Caifás aqui de lado, daqui a pouco a gente vai votar nele. Eu já estou terminando. Pedro é o estereótipo de pessoas que até são crentes. Quando estão aqui dentro, o fogo pega. Quando está aqui dentro, é glória a Deus e aleluia, não é, minha irmã? É glória a Deus e aleluia, mexe para cá, mexe para lá, profetiza, sapateia. Mas quando sai da porta para fora, se mistura com o povo. E o que sai da boca do povo e o que o povo faz, ele faz também. Pedro é o estereótipo dessa pessoa que enquanto ele está com Jesus, ele é crente. Que enquanto ele anda com crente, ele é crente. Mas quando Jesus é levado para ser julgado, ele vai se misturar. A Bíblia está dizendo isso. Ele se mistura com o povo para que ninguém o reconheça. Quem somos nós quando saímos daqui para fora? Porque aqui a gente tá bonitinho. Eu estou disfarçada de crente, de pastora, né? Estou até de salto hoje, irmão. Eu gosto de usar tênis, mas eu falei, eu vou de salto. Que meu nervo ciático não dê sinais. Se eu chegar aqui na quarta-feira assim, é porque o bicho não deu certo. Mas quem somos nós quando saímos dessa porta para fora? Quem somos nós na segunda-feira? A gente é João, porque a Bíblia vai dizer que João não se afasta de Jesus. Quando Jesus está sendo crucificado, ele olha para baixo, olha para Jesus, olha para João. João está do lado de Maria, ele olha para ele e diz: menino, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Você é João ou é Pedro? Ei, querido irmão, que nós possamos sair deste lugar aqui com a fé inabalável, com o desejo de não se misturar com o mundo, com o desejo de não falar como o mundo, de ser como Jesus, de fazer como Jesus, renunciar à carne, renunciar os prazeres deste mundo, e que as pessoas olhem para você e digam: esse se parece com Jesus, esse se parece com Jesus, esse se parece com Jesus. Quem é você no meio da multidão? É Pedro ou é João? E eu fecho parênteses com Pedro aqui. Vamos voltar para Caifás. A casa de Caifás era palco de trama para matar Jesus. E a nossa casa tem sido palco para quem? Para Jesus ou para Satanás? Porque a Bíblia vai dizer que não existe meio termo. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Se você faz o que Deus manda, você é de Deus. Mas se você não cumpre, mas eu errei só aqui. Não existe, irmãozinho, pecadinho, deslizinho. Ou você é de Deus, ou você não é.
Ou você é abençoado pela tua boca, ou você não é. A Bíblia vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. E o que a tua língua tem falado? A tua língua tem profetizado bênção, ou a tua língua tem profetizado maldição? A tua língua tem falado de Jesus, ou a tua língua tem maldizido os seus irmãos? O que a tua língua tem falado, querido irmão? Que hoje o Espírito Santo desça e faça como o anjo fez com Isaías, desça como Atenais quente e coloque nos nossos lábios, e que dos nossos lábios só saiam louvores para adorar aquele que vive e reina eternamente. Quando sua casa se enche, qual é o assunto que a gente tem lá? Quando a minha casa se enche, quando a minha família está lá, qual é o assunto que sai lá? Usando um lenço. Qual é o assunto que sai lá? A sua casa honra a Jesus ou não? E o caminho para o final. Jesus nos ensina muito. Jesus nos ensina a olhar com um olhar diferente. Caifás era um engano. Caifás era um engodo. Caifás é a figura de alguém que eu e você jamais poderemos ser. Nós precisamos ser pessoas que foram escolhidas pelos céus. Que Jesus olhe para essa igreja agora e diz: foi eu que escolhi ele, foi eu que escolhi aquele, fui eu que escolhi aquela, foi eu que escolhi aqui, 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 como já foi cantado aqui. Foi pago um alto preço para que hoje nós estivéssemos aqui. O preço foi caríssimo, foi preço de sangue precioso. O apóstolo Paulo vai dizer que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Estando na forma de servo, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que só Ele, que só Ele, que só Ele é Senhor. Aleluia! Fica de pé. Mas às vezes a gente cai numa casa dessas, irmão. Às vezes a gente vai para alguns lugares e a gente é surpreendido por falas. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não ouve o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. O que eu faço, irmã Amanda, quando eu cair na casa de Caifás? Porque às vezes por engano eu posso entrar. Se a sua casa é casa de Caifás, irmão, hoje nós vamos repreender esse espírito em nome de Jesus. Mas eu creio que aqui na The Bosque Sul não tem casa de Caifás, só tem casa de Betânia, só tem cenáculo, só tem casa abençoada, porque a Bíblia vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Essa é a casa aonde o Espírito Santo habita, e aonde ele habita não há falsidade, aonde ele habita não há mentiras, aonde ele habita não se levantam falsos testemunhos, aonde ele habita se dê louvor e glória ao Santo, o Santo, o Eterno, aquele que vive e reina eternamente. Talvez a sua resposta possa ser o silêncio, mas talvez a sua resposta, se você tiver que entrar na casa de Caifás, não seja somente o silêncio, mas faça como Jesus e remeta ao futuro. Mas que futuro é esse, irmã Amanda? Faça como Paulo: esquecendo-me das coisas que passaram,
prossigo para o alvo. Ei, querido irmão, você quer falar mal dos outros? Eu não vou te dar ouvido, porque eu já esqueci das coisas que ficaram para trás. Quando eu não era crente eu fazia, mas hoje eu sou crente em Cristo Jesus, e hoje a minha boca precisa profetizar só vida, e eu prossigo para o alvo. Que alvo é esse? O alvo da soberana vocação. Que vocação é essa? A vocação de servo eterno do Deus Altíssimo, a vocação de filho e de herdeiro com Cristo nos céus. Esse é o seu chamado, essa é a sua vocação. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e é por isso que eu não falo mal, é por isso que eu não faço essas coisas, é por isso que eu não me assento, é por isso que eu ando juntinho com Jesus e não me pareço com os servos, mas sou diferente mesmo. Que você possa falar, não como Pedro falou, eu não conheço esse Jesus, nem sei quem é, mas que você possa bater no peito e dizer: sim, eu me pareço com ele, eu tenho cheiro de ovelha dele, eu falo como ele, eu ando como ele, sou filho do pai dele e vou morar no céu com ele. Estevão, diferente de Pedro, foi pego e tentaram convencer Estevão, talvez a negar Jesus. Estevão não se deixa levar por tudo aquilo que estava acontecendo. Estevão vê as pedras nas mãos. Estevão, ao invés de dizer: eu não conheço esse homem, não sei nem quem é esse Jesus que vocês estão falando, Estevão se deixa levar pelas acusações. Sim, sim, sou um dos tais, como diz o cancioneiro. Aleluia, eu amo cantar essa canção. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais? Estevão levando pedrada, irmão, começa a contar a história desde Abraão, e ele vai falando dos patriarcas, conta a história. E de repente as pessoas continuam acusando, jogando pedra nele. Irmãos, e o diferente de negar a Jesus é diferente, porque ao contrário de Pedro, quando o galo canta, ele olha para o olhar de Jesus, o seu olhar decai, ele entra numa tristeza profunda. Ao contrário, Estevão olha para os céus, machucado, ferido, mas não negando a Jesus. Ele vai dizer: eis que vejo os céus abertos. E a mesma coisa que Jesus falou na casa de Caifás, eu estou vendo agora o Filho do Homem assentado ao lado de Deus Pai. E esse mesmo Jesus voltará com alarido de trombeta para buscar a mim e a você. Aleluia! E eu termino aqui para nós cearmos com 2 apelos. Ele está na casa, irmão. Ele está na casa. Ele está na casa, 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 ele está na casa. Mas, irmãos, Pedro negou. Mas Jesus não jogou ele fora. Jesus não joga fora. Eu vi uma pregação nos Gideões, que o irmão dizia que a gente não é carro, mesmo que a gente dê PT, perca total. Jesus não joga a gente no ferro velho, não. Jesus restaura e faz da gente um vaso novo. E eu quero fazer o primeiro convite. Assim como Jesus restaurou a vida de Pedro, Jesus quer restaurar a vida de pessoas aqui. Se você não é evangélico ou está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero saber se você quer aceitar esse Jesus hoje na sua vida. Se você quer se reconciliar, levante a sua mão, eu quero ver. Tem alguém aqui no nosso meio que não é crente ou quer se reconciliar hoje com Jesus? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém no nosso meio? Tem alguém no nosso meio que quer se reconciliar com Jesus hoje? Tem alguém que quer voltar? Você quer aceitar Jesus, pequena? Não estou enxergando, é? Isso. Você levantou a mão.
Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje? Levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Filho de crente não é crentinho não, irmão. Filho de crente, se não aceitou Jesus, tem que aceitar Jesus também. Tem alguém no nosso meio que deseja aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador? Não? Querido irmão, Pastor Iber, já vamos passar para a ceia do Senhor nesse mesmo espírito. E que nós possamos pedir ao Senhor que a nossa casa não seja casa de Caifás. Que a nossa casa seja uma casa de louvor e adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que a nossa casa seja um lugar de adoração, um nome onde o Senhor seja exaltado. Mesmo que alguém tente falar alguma coisa, fofocar, fazer alguma coisa, alguma trama, repreenda, diga: nessa casa habita Jesus. Na casa onde habita Jesus não existe falsidade. Na casa onde habita Jesus nós temos comunhão uns com os outros. O pão aqui é partido, o vinho é partido. E hoje é dia de partirmos o pão e compartilharmos o vinho, dizendo: este é o corpo que Jesus sacrificou por mim e por você. Este é o sangue que Ele derramou por mim e por você na cruz do Calvário. Façamos isso em memória dEle, até que um dia Ele venha e nós possamos cear com Ele nas bodas do Cordeiro eternamente. Aleluia.